Salve, salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Deixa o seu like e se inscreva. Pessoal, tá difícil. Flamengo joga mal, jogo após jogo. A diretoria não toma uma atitude em relação ao Sampaoli. Agora o Flamengo perdeu aí pro São Paulo 1-0 essa primeira partida no Maracanã pela final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar o react do programa da ESPN Sport Center, falando tudo sobre o jogo. O Zinho falou o que ele pensa, eu também concordo muito com o que o Zinho falou. Fica nesse vídeo até o final, que eu vou passar minhas impressões aqui da partida e o que o Flamengo tem que fazer para tentar reverter esse resultado em São Paulo. Link na descrição para o canal da ESPN Brasil no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo. A gente já separou essa imagem, a gente vai colocar, porque eu quero que vocês analisem o que aconteceu ali. Mas vamos lá. Só falando, assim, se você, aproveitando a experiência do Zinho e do Silas, que foram treinadores e estiveram em campo com treinadores, se você não repetir o sistema de jogo com os mesmos jogadores, você não cria referências. Nos momentos difíceis, são essas referências que vão te dar segurança para você poder jogar. O Flamengo não tem referência. Com 31 jogos na frente do comando do Flamengo, o Sampaoli fala que está se adaptando aos jogadores, ou seja, eu não conheço os jogadores. Com 31 jogos, 4 meses à frente dirigindo o time do Flamengo. Então, assim, hoje, mais uma vez, ele mostra que ele não sabe, que ele não entende. Ele não entende o time do Flamengo. Não é possível que ele não possa, ele deixe o Everton Ribeiro fora. Não é possível que ele não entenda que esse jogador é importantíssimo para cadenciar o jogo, para dar liberdade para o Gerson não ficar perdido, porque o Gerson corre de um lado, corre do outro, corre de um lado do outro e não sabe qual é a função que tem que fazer. O Pedro vai para um lado, vai para o outro. O Gabigol também não sabe o que fazer. O único que sabe o que fazer é o Bruno Henrique, que ele sabe fazer exatamente os mesmos movimentos porque tem as suas limitações técnicas, porque não é um jogador de dribles curtos, é um jogador de espaço longo para desenvolver velocidade, cruzamento e tal. É o único jogador que você vê que ele sabe o que ele está fazendo porque o Flamengo vai procurá-lo porque é a única coisa que tem. Então, assim, não dá pra entender. O Sampaoli, e aí, juntando a imagem, que eu ia chegar na imagem até o final, o Sampaoli não sabe o elenco que tem e não tem controle sobre o elenco. Ele não tem o respeito do elenco, porque se um jogador faz o que fez o Davi Luiz ali no tempo técnico, desculpa. Ô, Sampaoli, dá um tempinho aí, deixa eu conversar com o pessoal aqui. Não dá. Aí eu pergunto, e o pessoal do dia a dia do Flamengo? Cadê o Marcos Braz, que não tá vendo o que tá acontecendo? Não tá vendo que lá é o presidente do Flamengo que segura. Pascoal, mas é o presidente. Dos outros, ele já tinha mas é o presidente, é o vice-presidente. Como é que funciona? Você vai ficar preso a ligações políticas porque você talvez queira se reeleger ou queira fazer o seu candidato e você vai prejudicar o time? É uma eleição só no ano que vem. Sim, eu sei, Pascoal, mas olha quantos títulos o Flamengo conquistou. O Flamengo tinha a possibilidade de 8 títulos. Quer ver, Pascoal? Uma outra coisa. De novo, vou aproveitar a experiência do Zinho e vou aproveitar a experiência do Silas de vestiário. Quando um vice-presidente, não é diretor, Pascoal, é vice-presidente do Flamengo, ele está abaixo apenas do Flamengo, vai no meio do vestiário, pode parar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Com que moral e qual o respeito que ele vai ter perante os jogadores, Pascoal? Como é que você vai cobrar de um jogador? O jogador vira para ele e faz o que fez o Gabigol quando cobrou do campo. Vai sair na porrada com ele porque não respeita mais. Aí ele tem que colocar o respeito na base da força, porque no tete-a-tete ele já perdeu. Vocês viram a cara do Davi Luiz quando filma? O que o Davi Luiz faz? Entendeu? Sabe, então assim, é muita coisa amadora para um clube grande como o Flamengo. Sabe, não dá. O Sampaoli, se eu fosse o diretor, se depois de 31 jogos, o meu treinador vem a público e fala assim, olha, todas as equipes que dirigi, os jogadores se adaptaram ao meu estilo. Sim. Agora, eu tenho que adaptar ao estilo e não estou bem. Depois de 31 jogos, se eu sou o diretor, eu falo assim, vem cá, meu filho, muito obrigado, tchau, um abraço. Tem que ser profissional. Acho que não tem nem vir para São Paulo com o Sampaoli. Você acha, Pascoal? Eu acho que não vai vir. Depois de uma porrada como essa, porque e alguns jogadores estão esperando que acabe o ano para ir embora. Pedro não quer mais. O Everton Cebolinha, ele já pintou a cara do Everton Cebolinha, tudo em troca do preparador físico dele, que o Flamengo queimou e mandou embora. Então, isso tudo tem um preço. Eu acho que ele também não está preocupado, não, viu? Ele tem uma multinha aí, né? Pois é, isso também é outra coisa e cansou, porque é só crítica. E não foi só ele, não. Esse argentino, o português também, que estava no Bahia, também xingaram de boa, ele não gostou. O Lages também, agora no Botafogo, também, porque perdeu o jogo do Defensa e Justiça. Depois perdeu o jogo em casa pro Flamengo. E aí também estava já querendo ir embora. Ou seja, você não pode ficar apoiado numa multa rescisória ou não há. E lá na Europa é diferente, ou lá na Argentina é diferente.
Não, mas o Sampaoli, a gente tem a imagem, vamos colocar de novo, porque essa imagem é muito sintomática do que aconteceu no primeiro tempo, no momento da pausa técnica, quando o São Paulo dominava o jogo com, acho que posso falar com certa tranquilidade, Pascoal? Não, até os com 30 conforto, do primeiro com tempo? conforto. Com conforto. Com conforto. Tá? Aí tem a parada técnica, né? E olha só a diferença, o Dorival tá lá com a prancheta orientando os jogadores. E olha do outro lado do Flamengo, olha lá, Zinho. O Sampaoli tá indo de um lado para o outro e os jogadores conversando ali entre eles. Essa imagem, e aí, Zinho, nós estávamos juntos, eu não sei se você lembra. Na hora, me veio a final da Libertadores em Montevidéu. Quando a partida vai para prorrogação, os jogadores do Palmeiras se reúnem ao redor do Abel e os jogadores do Flamengo estão conversando entre eles com o Renato de lado. Quer dizer, olha a situação do Sampaoli ali com todos os jogadores de costas para eles. Bruno, isso é um acontecimento que vem da semana. A reunião dos jogadores, tem a comissão técnica. Teve? Os jogadores se reunindo para ter um posicionamento, uma atitude. Isso é uma sequência. O que está acontecendo aí é uma sequência de fatos. Ele sai para o vestiário no primeiro tempo, antes de terminar, dá um chute numa grade. Faltando um minuto. Dá um chute numa grade sem necessidade. O que a grade vai resolver para ele? Fala para mim, o que a grade vai resolver? Isso é destempero, é despreparo, não está preparado. Ele não é um treinador, desculpa, Vilzinho, ele não é um treinador de bom contato. O que ele fez na seleção da Argentina? Os caras deixavam ele lá e ele ia embora sozinho pro vestiário. Ganhando, perdendo, ele não ficava. Pascoal, o Flamengo virou a seleção argentina pro Sampaoli, Pascoal. O que o Davi Luiz fez, foi exatamente o que o Messi e o Mascherano fizeram lá, pegaram a prancheta, fizeram o negócio e tal. Aí ele pergunta se era para colocar o Kun Agüero no jogo, né? Pergunta pro Messi. Muito bem ele perguntando. Ozinho, o que você achou, assim, da diferença, né, da ascendência que o Dorival tem sobre o grupo em relação ao que o Sampaoli aparentemente ou visivelmente não tem sobre o time do Flamengo? Para iniciar um tapa, né, de luva na diretoria do Flamengo, que demitiu o Dorival dizendo que ele não tinha comando. Ganhou a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores, mas não tinha o domínio do vestiário, o time não rendia, o time não jogava. E essa imagem poderia mandar para casa de cada um. Ô Landim, vê aí, ó. O Marcos Braz, o Bruno Spindel, todos a diretoria. Porque era para mandar embora amanhã. Isso aí tá escrito, tá escrachado ali, ó. Cara, esse cara aí, a gente não tá mais escutando o que ele tá falando, não. A reunião, durante a semana, isso aí eu já participei, Silas também, Zé Elias também, às vezes a gente pedia pro treinador, pra comissão técnica, deixa a gente ficar um tempinho lá dentro, reta final é a semana, deixa a gente bater um papo, que a gente vai um cobrar do outro, e tem gente que fica tímida de falar perto da comissão técnica. Pelo menos naquela época. O mundo evoluiu, passou, mudou muita coisa, né? Hoje tá muito mimimi, né? Mas naquela nossa época a gente se reunia pra pancada comer ali dentro do vestiário ali, um cobrando do outro. No bom sentido, tá? Não é agressão física, não. Mas tinha também, Zinho. Tinha porrada também. Tinha porrada também. Depois do jogo com sangue quente era pior. Depois do jogo ali, vestiário, aquela atmosfera, sangue quente. Mas eu tô dizendo assim, aquele papo de semana, né, Zé? Ô, Silas, sim. Não fiz a brincadeira. Comissão, diretor, deixa eu bater um papo a gente aqui. Eu não acho que é uma coisa absurda. Mas o que a gente tem visto ao longo desse período com o Sampaoli é um cara que nunca repetiu o mesmo time. E mais uma vez ele mudou o time novamente, né? Foi até ousado, começou com os 3 atacantes. Não acho um absurdo isso acontecer, desde que você tenha uma estrutura tática montada para quando esse time tivesse a bola. Ele treinou durante a semana isso, deu a obrigação para cada jogador, não fez cobra do jogador. Ali, aquele momento ali da parada técnica, ô Gabigol, você não tá me dando esse help aqui, ô Pedro, você tem que apertar mais aqui, ô Bruno Henrique, fecha aqui. Ali é o momento para ele ajustar o que ele treinou durante a semana para botar essa formação diferente. E a gente viu o auxiliar técnico dele de bonezinho, que é filho do cara que agrediu o Pedro, que continua ali, que não adianta, que a atmosfera não fica a mesma. Claro. Falando mais do que ele. E os jogadores, que vou te falar a verdade, de repente, às vezes, é até melhor mesmo. Porque os atletas vão escutar mais os caras experientes do que o cara que perdeu um controle. É um time que não tem estrutura tática, não tem um apetite. Hoje era a decisão do campeonato mais pro Flamengo do que pro São Paulo. O São Paulo, para mim, na minha opinião, estava com mais pegada, com mais vontade, com mais aplicação, jogando mais uma decisão do que os jogadores do Flamengo estavam em casa. Isso passa pelo treinador Dorival Júnior, que eu quero destacar. Em vez de ficar falando do Sampaoli, eu quero me render mais uma vez ao Dorival Júnior, que não faz uma boa campanha no Brasileirão, que foi desclassificado nos pênaltis na Sul-Americana e não perdeu o controle do grupo. E continua com o grupo na mão e que hoje deixa no banco o Luciano e o Rames Rodrigues.
Porque estrategicamente ele vai jogar com o Arrato e com o Nestor, que vão recompor melhor. E tem velocidade para chegar na frente com o Lucas e com o Caleri. É a mão do treinador que enxerga no Alisson fazer um segundo volante e o cara faz. Então, a vitória passa pela mão do Dorival Júnior. Porque é muito claro como os jogadores têm a confiança e o respeito no trabalho do Dorival, Silas. Não, você perguntou, Bruno, para o Zinho a questão da diferença do Dorival para o Sampaoli. Mas esse contexto do São Paulo hoje, de bom grupo, esse contexto de... Porque o São Paulo não tem craque, o São Paulo tem o Lucas, Sim. que voltou, o São Paulo tem o Rames, que foi craque em 2014, mas que ainda... Tá aí, galera, esse foi o vídeo, é lamentável. Olha essa cena aí, que eu deixei para vocês verem. O Flamengo ali sendo uma conversa entre os jogadores. Enquanto o Dorival dá instrução na parada técnica, a conversa do Flamengo é entre os jogadores. Ou seja, o Flamengo é um bando em campo que é comandado pelos jogadores. O Sampaoli não tem nada de Sampaoli nesse time. Um técnico superestimado. Sampaoli, se a gente for pegar aqui um recorte da carreira do Sampaoli, ele ganhou a Copa América com o Chile. Foi um momento da carreira dele. Depois no Santos não ganhou nada, quando foi para a Europa também não ganhou nada, e no Flamengo também não vai ganhar nada. O Sampaoli é um técnico superestimado, se acha o melhor técnico do planeta. Foi assim na seleção argentina, o Zé Elias colocou muito bem, ele está fazendo no Flamengo o que fez na seleção argentina, deixou para os jogadores resolver, na época ali o Messi, o Mascherano tentando acertar o time, e ele... ali acomodado, está sentado na multa rescisória, e só o Rodolfo Landim acredita no treinador ainda no Flamengo. Para mim, já tem que ser demitido hoje. Não precisa nem dar treino segunda-feira, demite hoje. Não vai arrumar. O Pedro não vai arrumar. Não é possível. Ele não vai arrumar o time. Olha como é que tá ali as instruções. Os jogadores conversando entre si. O Davi Luiz tomou a palavra ali para falar. Uma coisa absurda, que o jogador também não tem que falar nesse tipo de situação, tem que ter uma tática envolvida ali no jogo. Hoje em dia não existe craques, na minha opinião, no futebol mundial. Bons jogadores que funcionam dentro de um esquema. Não existe nenhum craque de bola no mundo hoje. Sabe? O Messi e o Cristiano Ronaldo são os últimos. Ali, o Messi agora na MLS, o Cristiano Ronaldo na Arábia. Quando eles pararem, o futebol vai ser pautado pelos bons jogadores e por um bom esquema. E dentro desse esquema, os jogadores vão se destacar. Não existe nenhum craque, o Flamengo não tem craque. São jogadores também um pouco superestimados, no futebol brasileiro. Tirando o Davi Luiz ali, que tem uma carreira sólida na Europa, ninguém ali conseguiu jogar no futebol em alto nível, no futebol europeu. Então, o Flamengo, para o cenário sul-americano, tem sim um elenco galáctico, o melhor elenco do futebol daqui da América do Sul, mas que precisa de um treinador, precisa de tática. E esse Flamengo não tem tática nenhuma, é um bando em campo. Eu já questionei várias vezes aqui os jogadores, reclamei várias vezes dos jogadores, mas a maior parcela de culpa é da diretoria e do técnico. Já era para ter trocado o Sampaoli. O Sampaoli não vai tirar mais nada desse elenco. Tá nítido. Os jogadores pediram para conversar entre eles. Os jogadores estão ali falando entre eles na parada técnica. O Sampaoli está irritado porque não consegue implementar aquilo que ele acha do futebol. Se ele não conseguiu implementar, agradece e troca o treinador. Não é para ficar ali forçando a barra numa coisa que não vai dar certo. Não vai dar certo. O perfil do Sampaoli e o perfil dos jogadores do Flamengo são completamente diferentes. Não, é água e óleo. Não combina. Não vai do nada estar lá e vai dar certo. Vinha ali o Flamengo ganhando partidas, vinha tendo uma situação boa até o episódio da agressão do preparador físico no Pedro. Depois dali, o Sampaoli já era afastado do elenco. Se afastou ainda mais. Depois saiu uma notícia de que esse preparador físico era a ponte entre os jogadores e o técnico. Então, o negócio desandou total ali. Desandou total. O Sampaoli não tem comando nenhum no Flamengo, tá fazendo hora extra, já era para demite, que pague a multa rescisória. Isso aí, eu acho que daria um outro gás para o Flamengo. Os jogadores vão querer mostrar que o técnico estava errado. Eu acho que seria até uma jogada, porque pior que tá não fica. Na minha opinião, pior que tá não fica.
O time é um bando. O time não criou quase nenhuma oportunidade de gol na partida. É uma coisa absurda. O time perdeu a partida. O Flamengo não chegou a dar 5 chutes ao gol, pessoal, na partida. Muito pelo contrário. Muito menos que isso. Uma situação bizarra. Um time que me parece sem vontade. Um time que se enrola taticamente. Como eu falei, o futebol hoje é tático. Se não tiver bem preparado taticamente, vai naufragar. E esse Flamengo é um bando em campo, não existe tática alguma. É ali, os jogadores conversam entre si para tentar achar um denominador comum e na maioria das vezes não funciona. E hoje não funcionou novamente. O Flamengo presa fácil para o São Paulo. Eu acredito até que o São Paulo poderia ter ampliado o placar no segundo tempo, só que alguns jogadores do São Paulo ali sentiram muito desgaste, muito calor no Rio de Janeiro nesse domingo. 32 graus aí de média no dia, um jogo 4 horas da tarde, um sol escaldante, então o São Paulo sentiu muito fisicamente, o Lucas saiu, o Calheri terminou o jogo ali exausto, o Alisson saiu também com cãibra, então se o São Paulo tivesse ali melhor fisicamente no final da partida, eu acredito que o Flamengo tinha tomado outro gol e tinha ido com 2-0 para São Paulo, tentar ali um milagre para conquistar esse título. O título está difícil e a diretoria do Flamengo tem que entrar em campo, demitindo o técnico para trazer um ânimo novo. Eu acho que com ânimo novo o Flamengo pode sim reverter essa situação. Do contrário, se o São Paulo ficar, é muito difícil. O São Paulo vai acabar se consagrando campeão. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.